nesta noite, presente, a vocês também que participam, conosco das transmissões, com a paz do Senhor Jesus. Amém? E queria convidar a todos a abrirem a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Dizer a vocês que estão aqui, é um prazer recebê-los aqui nesta noite. Deus tem uma bênção para todos que estão aqui nesta noite. Não deixem de entregar diante do Senhor a sua necessidade, a sua vida, porque o Deus Todo-Poderoso Ele está aqui para operar uma grande bênção na sua vida. Creia nisso e você vai sair daqui nessa noite com uma bênção em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos a encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. E então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, e peço-te, numa vasilha, um pouco de água, para que eu beba. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele esteja falando aqui nessa noite com cada vida. A nossa mensagem nessa noite: o nosso Deus é um Deus provedor. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O nosso Deus é um Deus provedor. Nós não vivemos da providência, mas nós vivemos do provedor. Essa é a maior bênção que o servo de Deus pode ter. Porque a providência pode acabar, sim ou não? Sim ou não? Pode. Mas o provedor, ele acaba a providência? Não. É este assunto que nós teremos neste culto à noite. O nosso Deus é um Deus provedor. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, você que nos assiste, e Ele te fez uma promessa: nada vai faltar a você. Amém? Nada vai te faltar. Por quê? Porque Ele é um Deus que provê todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise. Nós vemos, quantas lutas, quantas provas, quantos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Não só naquilo que nós vivemos, mas o mundo aonde tudo hoje se torna tão difícil. Quantos aqui passaram uma semana de lutas, de provas, de enfermidades,
de choros, de lágrimas? Quantos aqui viveram um momento em que pensaram assim: eu não consigo mais caminhar, por causa da minha luta, a minha família, os meus filhos, quantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa a você: quando nós conhecemos ao Deus provedor, nós sabemos de uma coisa: estamos em paz, porque Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como nós vivermos de outra forma, a não ser, estamos em paz. Pastor, mas há guerras, há doenças, enfermidades, mas nós sabemos de uma coisa: Deus continua no controle das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos viver uma vida sem que nós compreendemos isso. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a este Deus, nós aprendemos uma coisa: Deus, Ele vai cuidar de mim. Para você ter uma ideia, Elias, havia ali os reis de Israel. Se passaram várias gerações e reis após reis reinaram em Israel. Israel, um povo que Deus separou para anunciar o Evangelho. E eu quero dizer, eles falharam, mas a igreja desta última hora não vai falhar. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Israel falhou na mensagem, mas a igreja profética, ela não falhará. E nós cremos pela graça, não porque aqui há algum homem ou aqui uma mulher que se destaque, mas aqui há um Deus que existe e Ele vai se destacar no meio desse povo. Os reis, eles começaram a governar. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. E ali Deus se manifestava no meio do seu povo. Mas houve um período, quando ali o reinado de Salomão acabou, os reinos se dividiram. E a palavra fala que o rei do norte com 10 tribos e o rei do sul com 2 tribos. E ali o rei do norte, eles já não temiam mais o Senhor. Entrava um rei, saía outro rei, e eles perderam o temor de Deus. Eles distanciaram de Deus. A idolatria, o pecado começou a governar. E eu quero dizer algo a você que está nesta noite: aonde o pecado reina, não tem como Deus reinar. Mas aonde Deus reina, o pecado acaba. Quem diz, dá glória a Deus. Porque Deus, Ele é santo. E Deus, sendo santo, nos torna também santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Jeroboão I, um rei completamente ímpio, sem temor. E depois dele, seus filhos, da mesma forma. Até chegar aonde nós chegamos aqui, o rei Acabe. E a palavra diz que o rei Acabe, ele foi um dos piores reis que Israel já teve. E a palavra diz que Deus, Ele olha para aquele rei e ele vê uma situação onde ele não tinha mais como falar com o seu povo. Além do rei Acabe, ele casa com uma mulher, ainda pior ainda, Jezabel, aonde ela traz a idolatria para dentro de Israel. E Deus, Ele vê aquela situação. Ele olha para aquele cenário. Meus irmãos, eu quero dizer a você que está aqui nessa noite: Deus não levantou um partido político para operar uma bênção, meu irmão. Deus não levantou uma religião para resolver aquela situação. Mas Deus levantou um homem, e através daquele homem, Deus operou um milagre em Israel. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você que está aqui nesta noite, você pode fazer a diferença nessa última hora. Sabia disso, minha irmã? Você pode fazer a diferença nessa última hora. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade.
Deus levanta um homem para usar com poder e grande glória. Eu quero dizer nesta noite, quem está disposto nessa noite, Deus está te chamando, você que está neste culto, você que nos assiste, para ser e levantar o nome de Deus, e o nome dele será glorificado na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta Elias. Quem é Elias, pastor? Quem foi Elias, pastor? Alguém conhecido em Israel? Ele veio de uma classe sacerdotal, ele veio de uma hierarquia, de uma monarquia, um homem de destaque na sociedade. Foi esse que Deus escolheu? Diz a palavra do Senhor. Elias, ele veio de Tisbita, dos moradores de Gileade. Aqui Tisbita não era o sobrenome de Elias. Tisbita era uma cidade que ficava entre as montanhas, uma cidade pequena, aonde ali ninguém era conhecido. Você imagina na menor cidade, uma cidade pequenininha, vamos colocar aqui Santana do Nosso, né? Cidadezinha pequenininha. Fazer igual, né, o irmão, pode vir alguma coisa boa de Santana? Pode vir alguma coisa boa? Um lugar pequeno, sem destaque. Deus estava falando aqui, eu chamei Elias, não porque Elias era alguém de destaque. Deus estava dizendo que ao iniciar esta mensagem, Elias era um homem que não era conhecido, um homem sem relevância alguma na sociedade. Eu quero dizer a você nessa noite, o mesmo Deus que chamou Elias, é o mesmo Deus que está te chamando aqui nesta noite. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Há quantos Elias aqui nesta noite? Há quantos aqui Elias? Quem hoje Deus está chamando? Diz, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ser como Elias. Amém, meus irmãos? Deus não precisa de homens, estrelas, de pessoas de destaque. Deus, Ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou Elias, um homem que ninguém conhecia, mas não importa que o homem apareça, importa que o nome dele seja glorificado. Quem acredita, dá glória a Deus. Esta noite é noite que Deus está chamando Elias para anunciar o seu nome. Meus irmãos, e Elias começa o seu ministério. Eu fico olhando aqui, um homem simples, não conhecido, ninguém conhecia a família de Elias, ninguém sabia quem era Elias. Quantos estão aqui nessa noite, no anonimato? Quantos estão aqui nesta noite que ninguém te conhece? Mas Deus conhece você, Deus conhece você. O que importa? Deus te conhece, Isabela. Você no céu é conhecida, minha filha. Sabe por quê? Porque você faz parte agora da eternidade de Deus. Você é conhecido, você que está aqui nesta noite. Por quê? Porque agora você faz parte de um povo de Deus. E Deus separou Elias numa geração completamente devastada pelo pecado, pela idolatria. E eu posso dizer a você nesta noite, aonde Elias está vivendo era muito pior do que você vive aqui hoje. Por quê, pastor? Porque era um homem para enfrentar uma nação. E eu quero dizer, aqui tem muitos Elias que vão anunciar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando muitas vidas aqui nesta noite para anunciar quão grandes coisas fez o Senhor por mim. Meus irmãos, e Elias começa o seu ministério pregando para um rei. Eu imagino aqui, meus irmãos, quantos foram levantados e nunca vão pregar para um rei ou para um presidente. E Elias começa o seu ministério pregando para um rei. E eu quero dizer a você nesta noite,
Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Amém, querido? Você está aqui hoje, mas Deus vai te levantar. Deus vai fazer você um homem cheio do Espírito Santo para anunciar o seu evangelho aos quatro cantos da terra. Porque Deus faz assim. Ele escolhe o menor para dar a Ele honra. Porque a glória, o poder, a honra pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias chega ali. E a palavra diz que Elias chegou diante do rei. Eu fico imaginando, né? Para a gente chegar diante do rei, nós íamos elogiar o rei, né? Não é verdade? Rei, como sou gente boa, né? Eu sou, né, rei de Israel. Mas Elias não foi lá levar uma palavra para bajular o rei. Elias foi falar do pecado do rei. Eu quero falar com você nessa noite. Você não precisa temer. Você não precisa preocupar em falar a verdade. A verdade não é minha. A verdade não é do Ander Lúcio. A verdade não é do falso. A verdade é a palavra de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. Por quê? Porque dela traz vida, dela traz arrependimento, e dela nós vamos morar no céu. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel, querido. Não tenha medo, porque o Deus de Elias é o Deus provedor que está aqui nesta noite. Não precisa temer. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela penetra ao meu espírito, querido. Elias estava debaixo de uma palavra. Eu quero dizer, você que entrou neste culto, você que nos assiste nas redes sociais, há uma palavra, você está debaixo de uma palavra de Deus. Não temas, porque Deus é contigo. Se Deus de Elias honrou Elias, Ele vai honrar você que está aqui nesta noite também. E a palavra diz que Elias prega para aquele rei: Rei, não choverá 3 anos e meio, e mais, não cairá orvalho sobre a terra. O que ele estava dizendo isso? Com isso, não vai chover e nem orvalho. Porque a chuva, podia dizer, é um tempo de seca. Mas o orvalho, mesmo quando não chove, o orvalho cai sim ou não? Deus estava dizendo, eu vou não fazer chover, mas também vou operar o sobrenatural. Não vai cair orvalho sobre a terra. E ali, Deus dá a Elias autoridade para dizer àquele rei: segundo a minha palavra, não choverá e nem cairá orvalho. Pastor, por que Elias profetizou sobre isso? Porque Baal era o Deus da prosperidade. O que Deus estava fazendo? Provando que só há um Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Que Baal era mentira, que Baal era um engano. Quantos estão aqui nesta noite sendo enganados? Quando nesta noite chegaram aqui achando que há recurso nessa vida, que há recurso para neste momento, mas eu quero dizer a você, o único recurso verdadeiro é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Não há Deus acima do céu, não há Deus abaixo da terra, só há um Deus, o Deus de Elias. Ele está dizendo, vou quebrar a perna de Baal, vou humilhar a Baal. Por quê? Porque eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que faz chover, o Deus que faz descer fogo, o Deus que criou todas as coisas. E a palavra diz que ele sai ali, proferindo aquela palavra. E ali não chove, durante 3 anos e meio, e nem cai orvalho. Mas eu quero destacar aqui nesta noite, você que nos assiste, você que nos ouve, para que isso acontecesse, o que Elias profetizou, não está escrito aqui em Reis, mas está escrito em Tiago. Sabe como Elias pôde profetizar isso? E Deus cumprir aquilo que Elias estava falando? Porque antes de Elias se destacar entre os homens, Elias,
ele se destacou diante de Deus primeiro. Como assim, pastor? Você quer prevalecer diante dos homens, diante das situações? Primeiro, prevaleça diante de Deus como? De joelho orando. Amém, querido? Quem ora, Deus manifesta. Quem ora, Deus dá poder. Quem ora, Deus é fiel com ele. Porque Elias prevaleceu diante do rei? Porque antes ele se dobrou diante de Deus. Quantos aqui têm orado e tem visto a sua vida mudar? Eu vejo uma mulher que orou 42 anos. 42 anos. Ela ficou anonimata diante dos homens, mas diante de Deus, ela é conhecida no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ouviu todas as suas súplicas, e ela hoje pode dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque quem ora tem vitória. Você quer prevalecer diante dos homens, diante da luta? Passe a orar. Porque quem ora, Deus opera na vida dele. Se você orasse mais, você justificaria menos com as pessoas. Se você orasse mais, você discutiria menos com as pessoas. Se você orasse mais, você teria mais vitória. Se você orasse mais, você teria, como Elias teve, o poder do céu na sua vida, querido. Eu quero te levar você nesta noite a este lugar. Você não precisa de destaque, você não precisa de homem, mas quando você dobrar o seu joelho no quarto, na sua casa, Deus vai responder a sua oração com fogo. Quantas orações em secretos que foram respondidas? Quantas lágrimas foram derramadas e Deus enxugou elas do seu rosto? Meus irmãos, a intimidade com Deus não tem como a gente esconder, porque Elias era conhecido por todos. A partir dali Elias foi conhecido, aquele que era o homem de Deus. E eu quero dizer algo a você: não tenha pressa. Deus vai responder a sua oração. Não tenha pressa. Deus já está cuidando de você. Não tenha pressa. Deus já está agindo em seu favor. Elias orou 3 anos e meio. E o primeiro milagre, depois de 3 anos e meio, Deus fez descer fogo do céu. Deus não tem pressa para que você chegue aonde Ele quer. Mas quando chegar, você não vai sair mais, porque você vai agora estar na presença dEle. Amém, querido? Não adianta você receber uma bênção hoje e amanhã você não estar mais na presença de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Deus, Ele opera no seu tempo. Por quê? Porque tudo de Deus é para a eternidade. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus não trabalha em momentos, Deus trabalha para sempre. E a palavra diz: Deus está trabalhando através de você. Primeiro, Deus trabalha em você. Sabia disso, meu irmão? Para depois, através de você poder dizer quem é o Deus de Elias. Amém, querido? Primeiro Deus vai trabalhar em você, mas depois, pastor, Deus vai trabalhar através de cada um que está neste culto. Quem quer dizer glória a Deus? Você será a boca de Deus, você será profeta de Deus, você será uma bênção na mão de Deus. Pastor, como? Obedecendo, ouvindo, andando com Ele. E a palavra diz que Elias, ele sai dali. Deus manda Elias para um lugar aonde Deus ia sustentar Elias. Meus irmãos, não temas. Deus é contigo. Deus é Deus que está contigo. Nada vai te faltar. Por quê? Porque agora eu já não ando mais mas agora Deus anda comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Elias sabia disso. Não preciso temer, não preciso desesperar. Por quê? Porque Deus agora é aquele que está comigo. Eu ando com Deus.
Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, aquele que eu posso orar a qualquer momento, a qualquer instante, eu posso estar diante dele. Meus irmãos, tem gente perdendo tempo para discutir, tem gente perdendo tempo para falar, para ali muitas vezes justificar o seu pecado. Não precisa, chegue diante dele, fale com ele. Por quê? Porque ele tem a solução para você, querido. Quantas pessoas perdem tempo em redes sociais, dando conta da sua vida, dando conta de boatos? O que Deus está falando para você nesta noite? Eu não estou chamando aqui para você se justificar. Por quê? Porque eu, Deus de Israel, quero justificar você. Deus não te trouxe nesta noite para te condenar, mas para dizer a você: tem salvação aqui nesta noite, tem bênção aqui nesta noite. Por quê? Porque o mesmo Deus de Elias, que sustentou ele no ribeiro, ele vai te sustentar no deserto. O deserto é só um tempo, meu irmão. É só um tempo, meu irmão. Você não vai morrer no deserto, porque o deserto não é o seu lugar. O nosso lugar é na eternidade com Deus. Aqui é só um momento. E a palavra diz que Deus sustentou Elias naquele deserto. E naquele deserto, o corvo trazia carne e pão, de manhã e também à noite. Meus irmãos, Deus vai usar quem Ele quer e como Ele quer para abençoar você. Amém, querido? Muitas vezes você pode dizer: pastor, mas o ímpio me abençoou. Porque Deus deu a oportunidade do ímpio abençoar você, querido. Quantas vezes eu recebi bênção que Deus enviou pessoas que não eram nem crentes e diziam assim: fui eu. Por quê? Porque eu uso quem eu quero e a hora que eu quero para abençoar o meu povo. Eu queria que vocês pudessem ver isso aqui nessa noite. O Deus provedor, o Deus que não falha, o Deus que está no controle da sua vida. Muita gente desespera: mas pastor, você não conhece a minha situação, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Deus de Elias sabe, e o Deus de Elias tem para você resposta nesta noite, igreja. Por quê? Porque Ele é Deus provedor. Acabou a água do ribeiro, a seca chegou. Eu fico olhando, né? Elias, né? Ele podia se desesperar naquele instante. Meu Deus, eu vim para cá, o Senhor mandou vir para o ribeiro. Deus, o que o Senhor fez comigo? Agora a providência acabou, agora está tudo terminado. Mas Elias sabe de uma coisa: o meu Deus é Deus provedor. Ele não vai falhar comigo. Por quê? Porque a sua bondade e misericórdia vão durar para sempre. Ele me fez uma promessa: estarei convosco até a consumação do século. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ele não vai estar com você só hoje, amanhã. Ele estará com você eternamente, igreja. Um Deus que não falha, um Deus que não atrasa, um Deus que é fiel e verdadeiro. Elias descansou no Senhor. Elias, ele sabia o Deus que ele servia. E chegou ali. O ribeiro seca. E agora Deus manda ele para Sarepta. Meus irmãos, Sarepta quer dizer, quem sabe? Fornalha. Ana Clara, você está afiada, hein? Fornalha. Momento de mais luta ainda. Nós podemos dizer que parece que Deus tem senso de humor. Ele já está ali, né, na luta, na prova, mas agora ele vai levar para Sarepta. Sabe para quê? Porque Deus quer de você que você confie nele. Quem acredita, glória a Deus. Pode confiar. Por quê? Porque Ele vai fazer de você um servo e uma serva cheia do poder de Deus. Quanto mais prova, quanto mais fogo, mais bênção tem para a sua igreja. Por isso que a palavra diz: o inferno não prevalece sobre a sua igreja. Por quê? Porque Deus, Ele vai prevalecer sobre as lutas, sobre o inferno, querido.
você repreender o inimigo, para você orar e o céu se abrir nesta noite. Não temas, porque Deus é contigo, meu filho, meu irmão, minha irmã. Um dia um irmão falou assim: pastor, mas muitas vezes eu tenho, até mesmo, muitas vezes, abaixa um pouquinho, só um pouquinho. Muitas vezes, pastor, eu tenho medo das lutas, eu tenho medo de Satanás. Eu quero dizer a você, querido, não tenha medo, porque quem está com você é muito mais poderoso que aquele que é contra você. Amém, querido? Pode orar, pode jejuar, pode pedir, porque se pedirem em meu nome, eu vos concederei. Você quer autoridade nesta noite no Espírito? Pode pedir, que Deus vai te dar autoridade nesta noite. Você quer cheio do Espírito Santo? Pode pedir. Por quê? Porque Deus vai derramar do teu Espírito Santo sobre a igreja. Isso tudo que eu estou dizendo, meu irmão, não é porque eu estou dizendo que eu tenho autoridade para isso. Não, é porque a palavra, ela me dá crédito, ela me dá apoio para dizer: todos que buscam vão encontrar a bênção de Deus na sua vida. Quem quer dizer, dão glória a Deus? Se você buscar o Espírito Santo vai repousar sobre a sua vida. Se você buscar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Se você buscar inteligência, minha filha, Deus vai te dar inteligência. Tudo que você buscar estiver na palavra dele, Deus vai te conceder. Por quê, pastor? Porque Deus vela pela sua palavra. Amém, querido? Toma posse da palavra. E Deus manda Elias para Sarepta. Chega ali uma viúva, pobre. Pensa bem, ela não tinha recurso algum. Ela ia fazer a sua última refeição. A palavra diz que ela ia comer e morrer. Ela não tinha mais esperança. Eu quero dizer a você que não tem esperança, que chegou neste culto nessa noite. O Deus de Elias está aqui presente para te trazer a esperança neste culto. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Pastor, não tenho mais esperança na minha casa, não tenho esperança no meu lar, não tenho esperança mais na minha vida. Eu quero dizer a você nessa noite: Deus te trouxe aqui para dizer: tem. Por quê? Porque eu sou o Deus que pode te dar esperança. Mas Deus quer de você algo que você entregue nessa noite a sua vida. O Senhor disse através daquele homem: vai lá e faz um pedaço de bolo para mim e traz aqui. Deus sempre vai provar, mas Deus tem para você algo muito maior. Não se preocupe. Talvez você está dizendo: Senhor, se eu der isso aqui para Deus, uma coisa que eu tenho, pode dar, porque Deus vai te abençoar. Mas eu não quero entregar, eu quero continuar. Deus está dizendo: não, hoje é noite de entrega neste lugar. Hoje é noite de você se derramar diante dele. Hoje é noite de você se lançar diante dele, sem reservas. Talvez você trouxe reservas aqui, dizendo: ainda eu tenho um pouquinho, ainda eu posso um pouquinho. Deus está dizendo: não quero mais. Eu só quero o seu coração nesta noite. Eu só quero a sua entrega nesta noite. Se você fizer isso nesta noite, Deus, ele vai te abençoar grandiosamente. Quando aquela mulher colocou aquilo que ela tinha diante do profeta de Deus, e ela crendo de todo o coração que aquilo era possível. Por quê? Porque você não crê, não tem como Deus operar. Nessa noite Deus está aqui movendo o seu coração, movendo a sua vida, para você crer. Porque crendo, Deus vai operar na sua vida nessa noite um milagre. Você entrou aqui, jovem, sem esperança. Você entrou sem recurso algum, achando que Deus te abandonou. Mas Deus te manda um recado nessa noite. Eu, minha filha, nessa noite farei como aquela viúva. Não faltará mais farinha nem azeite na tua casa. E a palavra diz que
Não mais faltou farinha e azeite na casa daquela viúva. Quem sabe nesta noite você precisa levar azeite e viúva para a sua casa. O seu casamento está terminando, a sua vida está de cabeça para o ar. Mas Deus está dizendo, nesta noite, eu sou o Deus provedor. Eu vou restituir nesta noite. Meus irmãos, a palavra diz que não faltou mais farinha e nem azeite na casa daquela mulher. Eu fico olhando o cenário, a vasilha, a mulher tirava o azeite, tirava a farinha e o Senhor fazia brotar de novo. Você já imaginou viver de milagres? A minha vida é um milagre na presença de Deus. Quantos são aqui nessa noite estão vivendo um milagre? Que aceitaram o Senhor e vivem do milagre. Por quê? Porque nós cremos no Deus provedor. Você crê que Deus é provedor, querido? Crê, Douglas, que Deus é seu provedor? Você crê, igreja, que Deus é seu provedor? Crê ou não? Quem crê que Deus é provedor nessa noite, dá glória a Deus. Uma palavra do Espírito Santo para você: a farinha, o azeite não vai faltar mais na sua casa. Tem gente chorando pelos filhos, chorando para que as coisas mudem, mas ela fala para todo mundo, comenta para Vander Lúcio, fala para Falso, fala para Cássia, mas não tem coragem de dobrar o joelho e falar com Deus provedor. Mas nesta noite Deus vai mudar a sua história. Por quê? Porque Deus já chegou com recurso para você. E a palavra diz que Deus dá um filho àquela mulher. E aquele filho morre. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam uma coisa. Servo de Deus também passa por lutas. Servo de Deus passa por provas. Mas sabe de uma coisa? Deus cuida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando aquela mulher vê o filho dela, único, morto. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você não tem mais esperança. Sua esperança acabou. Mas eu quero dizer, tem profeta de Deus nesta noite, neste lugar. E quando aquele homem viu aquela criança morta, ele pega ela e ele é acusado ainda injustamente. Eu quero dizer a vocês, homens de Deus, que são acusados injustamente, que muitas vezes são caluniados. Sabe de uma coisa? Você não precisa se justificar. Por quê? Porque Deus vai justificar você, querido. Para de virar em confusão. Tem gente que tem que ficar brigando com o vizinho, brigando com entes queridos, parentes. Para com isso. Como? Quando você ora, Deus vai justificar você, querido. Tem gente que vive querendo justificar. Elias não justificou, Elias orou. Por quê? Porque é Deus que justifica os crentes. Você precisa das redes sociais querendo se defender, não justificar não. Porque Deus vai justificar você. Ele não era culpado da morte daquele menino, mas ele não contentou com aquela mulher. Para de ficar contentando com os outros. Eu tenho uma palavra para você nesta noite, nós já estamos encerrando. Para de querer contentar com os outros, a querer justificar, a dizer que é isso, é aquilo. Deus, Ele vai justificar você, querido. Quando você dobrar o seu joelho, em vez de você perder tempo de ficar discutindo com os outros, Deus vai honrar a sua vida. Ele tomou aquele menino nos braços e levou para o quarto. Quem sabe nessa noite você chegou aqui, a sua esperança morreu, a sua vida já não tem mais até mesmo sentido aqui. Você não tem nenhum sentido. Eu, quando eu cheguei na igreja, eu não tinha mais sentido na minha vida. Mas Deus disse: meu filho, hoje chegou salvação a você. Deus está dizendo nesta noite: chegou a salvação a você. Deus não está te julgando nesta noite. Deus veio para salvar e não para julgar, querido. E Ele orou por aquela criança.
e aquela criança ressuscitou. Foi a primeira ressurreição que aconteceu ali no Velho Testamento. Elias podia dizer assim, né? Vem cá, fui eu que ressuscitei a criança. Colocar um outdoor, né, bem grande. Eu ressuscitei a menina da viúva. Mas Elias não queria crédito, porque Elias queria que o nome de Deus na sua vida fosse glorificado. Não queira crédito, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem comigo, nem com ninguém. Amém, querido? Tem homens que querem se destacar, eles serão humilhados, mas aqueles que serão humilhados, Deus exaltará. Deus exaltou Elias, Deus vai exaltar você nesta noite. E quando ele orou, a criança ressuscitou. Ele entrega a criança à mãe, e a mãe naquele instante, ela olha para aquele homem. Eu acho extraordinário o que a mãe falou para aquele homem. Agora sim, sei que você é um homem de Deus. Você é boca de Deus. E através da sua palavra, Deus traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite, só um instante, eu quero dizer nesta noite. Você quer ser reconhecido como? Como alguém destaque na sociedade? Maurício, né? Um homem destacado na sociedade. Fausto, né? Um homem destacado na sociedade, né? No meio político, no meio de grandes homens. Ou você quer ser reconhecido como boca de Deus nesta noite? Você vai fazer escolha aqui. Eu quero ser boca de Deus. Eu quero ser como Elias. Eu não quero ser reconhecido pelo homem, mas eu quero ser reconhecido pelo meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nessa hora glorificar a Deus. Você está aqui no ambiente profético. Quem quer ser boca de Deus, dá glória a Deus. Eu quero